Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça de Jesus esteja sobre a vida de cada irmão e irmã aqui presente. Alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez. E no final do culto nós vamos fazer uma oração pelos pais, né? Então deixamos isso para o final do culto, mas desde já nós desejamos que sabedoria do nosso Deus, né, esteja sobre a vida de cada irmão que é pai, né, que esteja cuidando de uma criança, seja responsável por uma criança, por um adolescente, por um jovem, né, até já para um adulto, né. Então, que Deus esteja ajudando a cada pai nesse tempo a educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Amém? Meus queridos irmãos, antes de nós começarmos a mensagem, uns rápidos avisos que eu queria frisar aqui. Primeiro, amanhã nós estamos reiniciando uma nova turma de discipulado. Essa turma, nós estamos terminando com uma turma agora, né? Temos aí três alunos, e nós vamos começar uma outra turma amanhã, às 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos. Então, a aula vai das 8h30 até às 9h30, toda segunda-feira, tá bom? É um curso discipulado que nós estamos fazendo, que se chama A Grande História, panorama geral da Bíblia, de uma forma bem rápida. Esse curso dura 3 meses, então se você quiser se tornar membro da nossa igreja, fale conosco, e aí você pode vir participar desse curso. Ou se você já é membro, né, não importa quanto tempo você tem de igreja, seria muito bom, nós aconselhamos você a fazer este curso, tá certo? Muitos irmãos da igreja que fizeram, e temos aí depoimentos, relatos de que este curso foi muito bom para a vida desses irmãos. Eu quero também frisar que na quarta-feira nós temos os nossos grupos familiares, que não tem sido grupo familiar, tem sido encontros aqui na igreja, porque nós não ainda estamos indo para as casas. Mas nós já estamos fazendo já há algum tempo o culto presencial. O grupo Deus Proverá se reúne no Salão Social às 19h30. Né? E os grupos Maranata e El Shaddai estão se reunindo aqui no templo. O que nós estamos frisando aqui no templo nós estamos estudando a carta aos Efésios, já estamos no 3º capítulo. Está sendo transmitido o culto, mas se você puder vir, nós gostaríamos muito que você viesse presencialmente, participasse com a gente aqui presencialmente. Nós já estamos tendo a oportunidade de estarmos participando dos cultos presenciais, né? Então isso é uma grande bênção. Então gostaríamos que vocês estivessem aqui conosco, presencialmente. E deixa a transmissão online para as pessoas que não podem vir, ou para pessoas que moram fora da cidade, estejam em viagem. Nós gostaríamos muito, aqueles irmãos, irmãs, famílias que puderem estar presentes, venham quarta-feira, 19h30 ali no Salão Social e 20 horas aqui no templo, ok? E aí você escolhe qual grupo você queira participar, né? Se você já não participa de algum grupo. E na sexta-feira nós vamos reiniciar o nosso trabalho com adolescente, a Sexta Team, né? Estamos voltando com a Sexta Team. Nesse momento, esse trabalho agora que vamos reiniciar, nós queremos que venham os adolescentes a partir de 13 anos de idade. O meu filho tem 12 anos, minha filha tem 12 anos. A gente abre uma exceção para esses que têm 12 anos. Né? Pode vir, tá? Nós não vamos buscar em casa, nós não vamos ir com a Kombi buscar como nós fazíamos antes.
tá? Exceto aquelas pessoas que não têm realmente condições de vir. Aí a gente vai buscar, tá certo? Mas para os filhos daqui, de vocês, que queiram participar desse trabalho, nós pedimos que os pais venham, tragam os seus filhos adolescentes, ou se eles já puderem vir sozinhos, pode mandar eles virem, e nós vamos iniciar às 19 horas, 7 horas da noite, vai até 8h30, das 19 horas até 20h30, tá bom? Isso na sexta-feira. Então nós fizemos 2 reuniões, já fizemos outras reuniões, mas essa semana fizemos 2 reuniões, preparamos tudo para termos esse trabalho que nós entendemos que é de suma importância para o seu filho, para o seu filho e filha adolescente. Então, sexta-feira nós estamos voltando com a Sexta Team, tá bom? Esses são os avisos que eu queria enfatizar para os irmãos, tá? Participem, orem durante a semana, ore pelos trabalhos da igreja, ore por esses meninos, essas meninas. Só lembrando, né, que onde estão os pré-adolescentes? Pré-adolescentes estão nesse momento, agora lá no salão social. Então, crianças também já estão lá no salão social e já está tendo um trabalho para crianças e um trabalho para os pré-adolescentes, ok? A partir ali dos 9 anos até 12 anos, lá no salão social, todo domingo à noite. O trabalho para crianças também nós já voltamos aí ter as salas, tanto de manhã como agora à noite, tá bom? Orem por isso, irmãos. Meus queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre o tema, né? Verdadeiros discípulos de Cristo no mundo fake, no mundo falso. O que nós queremos com essa série de mensagens? O objetivo é a gente entender o mundo que nós vivemos, entender a cultura, como pensa essa nossa cultura, né? O que nós já falamos aqui ao longo dessa série de mensagens, que nós estamos vivendo na era chamada na pós-modernidade, né? Já faz tempo que estamos falando da pós-modernidade. Comecei a ouvir falar da pós-modernidade lá no seminário, e olha que quando eu estava estudando, 1995, já faz tempo isso, foi quando eu comecei a ouvir falar sobre a questão da pós-modernidade. Se aproximava o novo milênio e então uma nova forma de pensar. Mas essa nova maneira de pensar já vem de muito tempo. Por exemplo, a Europa já há muito tempo vem com esses pensamentos da pós-modernidade, né? Que é uma era, e aí tem outros adjetivos para este tempo. Nós já chamamos isso do tempo a era pós-cristã. O que significa isso? Que antes, os valores cristãos, a base da criação, das grandes nações, das grandes potências mundiais, a base da cultura, do pensamento, era cristão. Era a Bíblia, eram os ensinos das Escrituras. E as nações, as grandes potências, foram criadas em cima desse pensamento cristão. Então vivíamos uma era que chamávamos de era cristã. As grandes nações, não todas, é claro, mas as grandes nações, as grandes potências, tinham em sua base de pensamento um pensamento baseado na Bíblia, baseado nas Escrituras. Então, quando se falava de algum conceito, de algum pensamento vindo das Escrituras, as pessoas aceitavam com tranquilidade, porque aquilo fazia parte da própria cultura. A própria cultura havia sido criada dentro de um pensamento cristão. Isso desde o século retrasado até recentemente. Só que o tempo passou e esse pensamento cristão,
ele foi cada vez mais diminuindo, ele foi cada vez mais sendo colocado para a margem da sociedade. Vocês podem ver, por exemplo, no Brasil, uma ideia. Você chega numa cidade, no centro da cidade, o que você vai ver? Você vai ver uma igreja, né? Uma igreja cristã, principalmente aqui no Brasil, o país em sua essência católico romano. Então você vai ver no centro da cidade uma igreja católica. Algumas cidades, poucas cidades no Brasil tiveram sua origem como da igreja protestante. Achei muito interessante. Ano passado estive em Monte Verde. Sei que muita gente já foi em Monte Verde. Vocês podem ver que lá no centro da cidade é uma igreja batista, né? E eu fui pesquisar, fui conversar ali com ali os fundadores da cidade. Tem uma família lá que é fundadora. E eles são... De qual país mesmo? Alguém lembra? Bom, esqueci. São batistas que vieram para cá e fundaram a cidade. E no centro da cidade, então você tem uma igreja batista, né? Uma igreja evangélica, podemos assim dizer. Bom, isto é o quê? Isto marca que a cultura se baseava no pensamento cristão. Hoje, não mais. Isso ficou no passado. Hoje, o pensamento, nós estamos vivendo o tempo da era pós-cristã. O pensamento cristão foi colocado à margem. Ele faz parte de um pensamento entre muitos outros pensamentos que nós temos em nossa cultura. E chamamos também esse tempo da pós-verdade, ou seja, onde não há absolutos. Há, na verdade, no pensamento dessa cultura, várias verdades. Cada um pode ter a sua verdade, e cada um deve seguir a sua verdade. E a minha verdade não tem a ver com a sua verdade. Siga a sua verdade, que eu sigo a minha verdade, e todos nós vamos viver bem, em paz, tranquilos. Esse é o pensamento da nossa cultura. E semana passada eu trouxe uma citação, quero repeti-la, aqui do pastor Stoel. E ele escreve um livro que eu já tenho há bastante tempo. Desde a época do seminário eu tenho esse livro. Ele chama Pastoreando a Igreja, Liderança Espiritual Eficaz numa Cultura em Transformação. Então faz uma análise da cultura que nós vivemos e como podemos ser igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, ele diz o seguinte: o pluralismo fundamentalmente diz que todos têm direito à sua própria verdade. Em consequência, há um respeito básico por uma multiplicidade de sistemas de crença. O relativismo, contudo, diz que não há verdade. E aqueles que dizem havê-la encontrado são desprezados e considerados ingênuos e tolerantes, que é uma palavra bem enfatizada hoje, né? Intolerância, fanáticos e iletrados. O relativismo maquiou uma cultura que não mais crê nos absolutos de certo ou errado. Ou seja, certo e errado depende do ponto de vista, né? Então, para um isso é certo, mas aquilo que eu digo que é certo, o outro pode entender que é errado, e aquilo que um entende que é errado, o outro pode entender o que é certo. Então não há mais esses absolutos em nossa cultura. Continuando, mas acredita no pluralismo que tolera qualquer coisa. Então há uma tolerância de qualquer pensamento, exceto aqueles que dizem conhecer a verdade. Então vejam que nós saímos de um tempo em que você tinha os ensinos das Escrituras como algo correto, como algo que ia dirigir a família, como algo que ia dirigir a sociedade, e isto já há muito tempo já não faz parte mais da cultura, da vida das pessoas, exceto daqueles que realmente seguem a Cristo. Mas não é algo abrangente, não é algo que todas as pessoas concordam, né?
mesmo sem serem seguidoras de Cristo, as pessoas dizem assim, não, isso é muito bom para a minha família, isso é muito bom para a sociedade. Não é mais assim que as pessoas pensam. Então, o pastor aqui dá uma resposta. Nós simplesmente cremos no Deus que é absoluto e verdadeiro. E uma vez que há um Deus verdadeiro que nos revelou sua verdade, humildemente afirmamos o que já está inserido na natureza de sua existência. Os absolutos que declaramos têm suas fontes na essência do Deus que servimos. Declaramos também que esses absolutos são padrões diante dos quais nos responsabilizamos. Então, nós temos uma responsabilidade. Os seguidores de Cristo Jesus, mesmo vivendo no mundo em que nós vivemos, na cultura em que nós vivemos, nós temos uma responsabilidade com esta verdade que nos foi revelada, que é a única verdade que existe nesse mundo. E por isso, nós estamos dizendo que o pensamento dessa cultura é falso, é enganoso, né? E isso nós temos que entender. Porque muitas das coisas que toda a cultura está dizendo, isto é correto, isto é o certo, diante dos padrões absolutos da verdade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas para nós, é falso, não é real, é uma mentira, é um engano. E é por isso, então, nós temos uma responsabilidade de entender o que Deus, quem Deus é, o que Ele faz, como Ele age, o que Ele fez, quem é Jesus, por que Ele veio aqui, e o que Ele veio fazer aqui, e isto ser a verdade para a nossa vida, diante de tanto ensinos diferentes que temos hoje em nossa sociedade. Então, tudo se baseia, essa verdade se baseia no Evangelho. O Evangelho é as boas novas de salvação, é a boa notícia de salvação em Cristo Jesus para toda a humanidade. E esta vida que nós vivemos é uma vida também em que nós entendemos que nós somos pecadores e há uma forma de se viver, um exemplo, um modelo, uma maneira de se viver esta vida, né, revelada nas suas próprias Escrituras, que é a vida do próprio Cristo Jesus, o Deus que se fez homem. E ele se torna a referência para a nossa vida. Ele se torna, na linguagem aí dos adolescentes, a nossa influência. Ele é a nossa influência. Ele é a única pessoa que pode nos influenciar. É o próprio Cristo. Então, é isto que nós vemos, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 a 25. Pedro, então, diz assim, escreve assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Então nós somos seguidores de quem? Nós somos seguidores de Jesus. Quem sou eu? Eu sou um seguidor de Cristo Jesus. Você já se apresentou assim? Porque é isso que nós somos. Nós somos seguidores de Cristo. E sendo seguidor, quer dizer, Ele é a nossa referência. Aí, Pedro continua dizendo, Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultava, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quem? Quem é que julga com justiça? Deus Pai. Então ele, Jesus, estava se tornando justiça para nós, mas ele mesmo não fez justiça. Ele entregou tudo nas mãos do Pai. Quando que ocorre a justiça de Deus? A justiça de Deus ocorre hoje. Quando? Quando alguém se converte a Cristo Jesus.
Quando alguém se converte a Cristo Jesus, ocorre a justiça de Deus. Por quê? Porque essa pessoa entende que todos os seus pecados foram levados por Cristo Jesus na cruz. É o que ele vai dizer aqui, ó. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ora, e se a pessoa não se converter? Quando que acontece a justiça? Não, ainda não aconteceu. Vai acontecer. Quando? Quando Jesus voltar e todos se apresentarem diante dele no tribunal final. Lá ocorrerá a justiça de Deus. Então a justiça de Deus ocorre aqui, quando uma pessoa se converte a Cristo Jesus, porque os pecados delas estão lá no passado em Cristo Jesus, e então Deus, por causa de Jesus, essa pessoa é justificada, somos justificados pela fé, e a justiça de Deus ocorrerá no fim. Então, quando Jesus ele estava sendo insultado, ele sofreu todas aquelas coisas na sua morte, ele não revidou, ele entregou todas aquelas pessoas nas mãos do Pai. E ele viveu esta vida sem pecado. E a vida que ele propõe para nós é uma vida contra o pecado. Morrêssemos a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Como? Porque por suas feridas nós fomos curados. E nas epístolas de Pedro, a cura não é mais física somente. A cura é espiritual. Antes de Jesus morrer na cruz, ele falava o Evangelho de Mateus vai falar da cura física. Jesus curava as pessoas. E ele diz, olha, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Por quê? Jesus estava curando fisicamente as pessoas. Mas depois que ele morre na cruz, Pedro usa o mesmo texto, a mesma profecia, dizendo que agora nós somos curados da nossa enfermidade espiritual. Fomos sarados. E aí ele completa dizendo, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O Evangelho de Mateus vai dizer que antes de conhecermos a Cristo, Jesus vai olhar para as multidões e vai ter compaixão da multidão e vai dizer, essas pessoas são como ovelhas sem pastor. Vivem aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Agora não, agora nós encontramos a Jesus, Ele nos encontrou, Ele chamou para perto de si, nós não somos mais ovelhas desgarradas, nós nos convertemos a Cristo Jesus. Quem? O pastor e bispo das nossas almas, aquele que dirige, o superintendente, aquele que dirige agora as nossas vidas. E esta vida que agora vivemos é uma vida de luta contra o pecado. E quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos que somos pecadores. E mais nós queremos nos aproximar de Deus, conhecê-lo e viver esta vida para Ele. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns tipos de pecados. Então, como que nós pecamos? Que história é essa de falarmos que nós pecamos tanto? Então vamos lá, nós pecamos por pensamentos. Quando julgamos uma pessoa, pensamos mal de alguém, somos ingratos a Deus e às pessoas que nos querem bem. Para não pecar com os pensamentos, sabemos o que devemos ocupar a nossa mente. Então Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro,
tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo excelente ou digno de louvor, né, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, como não pecar com o pensamento? Veja, a gente peca com o pensamento. Antes de a gente fazer alguma coisa, antes de a gente pecar fazendo, a gente pode pecar pensando. Então, Tiago, né, e nós vamos falar bastante aqui da epístola de Tiago, Tiago, capítulo 2, olha só o que estava acontecendo dentro da igreja. Ele diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponha que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está o lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique ali em pé, ou sente aqui no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Olha que interessante. Porque aqui Tiago não está falando do mundo. Tiago está falando da própria comunidade, da própria igreja. Então está aqui no culto, entra uma pessoa bem vestida, que você talvez conheça, saiba a sua situação social, e você vai lá e dá toda a atenção para ela. Mas entra na mesma igreja, no mesmo lugar, uma pessoa pobre, com uma roupa não tão bem apresentado esta pessoa, e você despreza, então você faz uma discriminação, você pensa uma coisa e você age conforme o seu pensamento. Aí nós já estamos pecando quando temos esse favoritismo. Agora, ele está falando da comunidade, ele está falando da igreja, mas isso aqui é algo que nós podemos, esse pecado é um pecado que nós podemos cometer o tempo todo. Quando diante de pessoas que são mais simples, nós nos colocamos como superiores. E diante de pessoas que têm um padrão de vida mais elevado, nós nos tornamos bajuladores dessas pessoas. Isto é um pecado sério e grave, porque o Evangelho nos diz que todas as pessoas são iguais e que não há diferença entre ninguém, e que eu sou igual a qualquer uma pessoa que está pisando neste chão que esteja vivendo hoje. Eu não sou melhor que ninguém. Então, pecamos com esses pensamentos muitas vezes. Nós pecamos também por palavras, quando as nossas palavras não servem para ajudar a ninguém. Por isso, para não pecar com as palavras, sabemos como devem ser as nossas palavras. Então, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, como que deve ser a palavra do seguidor de Jesus? Do verdadeiro seguidor de Jesus? A palavra do verdadeiro seguidor de Jesus deve ser sempre palavras que edificam. São palavras que servem para alguma coisa, que servem para ajudar as pessoas com quem nós estamos conversando. Uma palavra torpe para mim não é o palavrão, não é aquele palavrão que a gente diz, não posso xingar, não é um xingamento. Palavra torpe para mim é toda palavra que não serve para nada. Que não serve para nada, para ninguém, não vai ajudar a ninguém. São palavras que nós apenas falamos
e não tem a intenção, o desejo de ajudar e de abençoar uma pessoa. Por isso que então Tiago, ele vai escrever voltando a Tiago, né? Tiago vai escrever um capítulo todo falando sobre a questão da língua. Tiago diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Veja que ele está falando para a igreja. Ele diz: meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada pode produzir água doce. Ele está dizendo, não pode ser assim. Mas acontece. A gente é tão estranho que acontece. Que da nossa boca, que deveria sair bênção, muitas vezes sai maldição. Amaldiçoamos as pessoas. Olhe para a internet. Olhe para como está as redes sociais. Né? Então, nós pecamos com as nossas palavras. Né? E palavras eu digo não só palavra pronunciada, coisas que nós escrevemos também. Né? Então, há um padrão a ser vivido, há uma forma de falar, uma forma de pensar, uma forma de falar. Nós pecamos com os nossos sentimentos, na verdade, com os nossos ressentimentos. Quando alimentamos dentro de nós a amargura, o rancor, o ódio, e não queremos perdoar as pessoas que nos ofenderam. Mas sabemos o que temos que fazer. Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, ele vai do capítulo 4, 31 e 32, ele diz assim: livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Maior desobediência que nós podemos está vivendo em relação ao Deus que nos perdoou em Cristo Jesus, é não perdoar uma pessoa. Isso é grande desobediência. Não perdoarmos as pessoas que nos ofenderam. Porque essa é a essência, isto é a essência do que Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário, como nós lemos no início. E voltando lá a Tiago, Tiago diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante as obras praticadas, com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Então vejam, onde há ambição, onde há inveja, onde há falta de amor, falta de perdão, né, amargura no coração, gente, vai dar em quê? Vai dar em confusão. E vai dar em toda espécie de males, e vai se multiplicar a maldade. Agora, o que ele diz? Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de frutos, e de bons frutos, melhor dizendo, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então nós somos chamados para quê? Né? Você lembra aí, o Rodolfo pregou aqui sobre as bem-aventuranças, e lá nós aprendemos o quê? Bem-aventurados são os pacificadores. Né?
Então, neste mundo que nós vivemos de pecado, de ambição, de desejo, de ter, de possuir, nós nos apresentamos como pacificadores, né? Nós pecamos também por omissão, quando sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Somos tão omissos quando ao necessitado não compartilhamos o nosso pão, das nossas roupas, da nossa presença. Pecamos quando só olhamos para as nossas necessidades, quando enxergamos só o nosso nariz e vivemos de forma egoísta. Tiago então vai nos dizer o seguinte, mais uma vez Tiago, né? Capítulo 2, 14 e 18, esse é um texto mais conhecido talvez aí da epístola de Tiago. Ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim, também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que esta maneira de viver de forma egoísta, só pensando em si, e não tendo compaixão das pessoas que têm necessidade, é o pior testemunho que a igreja pode dar. Porque vivendo neste mundo de tanta falta de amor, se nós que temos o amor de Deus não demonstramos isso através de atitudes, de ações, as pessoas de fora vão dizer o seguinte: vocês estão dizendo que tem fé, eu digo que tenho obras. Mostra a fé de vocês, mostra-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Quem está dizendo isso? É o mundo. É o mundo que diz isso de nós quando nós quando nós somos omissos diante da necessidade das pessoas que nós conhecemos que estão à nossa volta. É por isso que nós estamos fazendo a campanha, né? Repetindo, a campanha das cestas básicas. Porque as pessoas estão necessitadas. Não é uma brincadeira. É sério o negócio. Muita gente não tem o que comer. A gente não vai resolver o problema das pessoas, mas de alguma maneira a gente ajuda. Porque isso é um bom testemunho para o nome de Jesus, o nome da igreja, né? Graças a Deus, a igreja aqui está com essa campanha desde o ano passado e nós estamos indo muito bem nisso, né? Então, o Tiago diz o seguinte, continua dizendo, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. E no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Né? E por último, irmãos, eu queria ainda citar um outro pecado que nós encontramos na Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago é maravilhosa. Leia a Epístola de Tiago em casa, são 5 capítulos, dá para você ler rapidinho. Mas leia a Epístola de Tiago pensando assim, quais pecados Tiago está descrevendo aqui? São pecados da igreja, né? Mas esse pecado que eu vou citar agora é o pecado que mais marca essa nossa cultura, esse nosso tempo que estamos vivendo, que eu creio que marca a humanidade desde sempre. Pecamos por autossuficiência. Tiago então diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Tiago capítulo 4, do verso 13 ao 16. O que Tiago está dizendo aqui? Tiago está falando que as pessoas, Deus,
está à margem da vida das pessoas. As pessoas fazem os seus planos, as pessoas têm os seus desejos, as pessoas têm as suas vontades, as pessoas querem alcançar aquilo que elas querem alcançar, elas projetam, elas trabalham, elas se dedicam àquilo ao próprio sonho dela, e elas caíram na mentira deste mundo dizendo, que diz o tempo todo para todos nós o tempo todo, né? Vá atrás dos seus sonhos, vocês podem, vocês conquistam, vocês são capazes. E aí, vivemos uma vida onde Deus está à margem. Deus não pertence à nossa vida. E nós temos estas pretensões, esses desejos, esses sonhos. E Deus não tem nada mais a ver com isso. Né? Tiago, então, vai dizer que esta vanglória, essas pretensões, são malignas. Porque quem diz isso para o homem, para o ser humano, é o próprio diabo. Ele que diz o tempo todo, vá, você consegue, você pode, você é forte. Vá lá, vá atrás dos seus sonhos. Né? Vocês ouvem isso o tempo todo. Essa voz não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Essa é a voz que ecoa no mundo desde lá do Éden. Né? Foi a voz que levou aos homens fazerem a Torre de Babel, ou pretenderem construir uma torre que chegasse ao céu. E que, lá em capítulo 11 de Gênesis, né? Uma torre que chegasse ao céu e fazer o nome deles conhecido em toda a terra. Os moradores da cidade de Babel. E Deus vem, confunde as línguas e eles não conseguem o seu intento. Né? A música lembrei agora a música da banda Resgate, né, que fala sobre Babel, né? E ele diz assim, ainda bem que Deus atrapalhou. Que eram as pretensões lá do pessoal de Babel, né? É uma música muito interessante falando da construção da Torre de Babel. No momento da música, ele diz assim, ainda bem que Deus atrapalhou. Deus atrapalhou os intentos dos homens. Deus desceu e atrapalhou o intento dos homens. Eu fico pensando, né, nessa pandemia, estou pensando isso agora, tá? Não está nada escrito aqui. Mas o quanto que essa pandemia que nós estamos vivendo, se as pessoas pararem para pensar, né? Essa geada, essas coisas que acontecem, essas tragédias, que a gente pede para Deus nos livrar, mas se as pessoas tiverem um pouco de sensibilidade, as pessoas deveriam encontrar-se com Deus e verem que nós não somos capazes de nada e que as nossas vidas, esse universo todo, está realmente nas mãos dele. Né? Por isso Tiago vai dizer aqui, se Deus quiser, porque é a vontade dele que vai prevalecer sempre. Né? Então, como não pecar? Tiago, então, vai falar na sua epístola ali, que ele escreve sobre o pecado, e aqui, nessa epístola, ele vai falar de como não pecar, como vivermos esta vida, esse desejo, essa vontade de não pecar. Então, Tiago diz o seguinte, mas ele nos concede graça maior, por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, e aí ele fala o caminho, né? Como que nós devemos viver a nossa vida diante de Deus? Ele diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpe as mãos, e vocês, que têm a mente dividida,
purifiquem o coração. Mente dividida aqui eu sigo ou não sigo, eu sou discípulo ou não sou discípulo, eu estou dividido. Eu entrego a minha vida ou eu tenho um monte de coisa na minha vida que eu ainda não entrego nas mãos de Deus. Então o que ele diz? Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Todos os dias isso aqui. Todos os dias. Nós precisamos estar em oração todos os dias. Como? Assim, desta forma. Se humilhando diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, limpe as minhas mãos. Senhor, a minha mente está dividida. Aumenta a minha fé. Eu creio e não creio. Eu confio no Senhor e tem hora que eu não confio. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou com a mente dividida. E você, então, se entristecer. E vejam que aqui a ideia é de você se colocar diante do Senhor e reconhecer o seu pecado, o quanto que nós somos pecadores. Veja o que vai acontecer. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, quem é que nos põe de pé? Quem é que nos faz caminhar firmes, de cabeça erguida? Não é o que eu faço, não é o que eu posso, não é o que eu consigo, não é o que eu conquisto, mas é o quanto eu me humilho diante do Senhor, é o quanto eu estou na presença de Deus diariamente com o coração contrito e pedindo a Deus que restaure a minha vida. E aí eu saio daquele momento de oração exaltado. Por quem? Por Deus. Ninguém sabe. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. A gente levanta e vai caminhar a nossa vida em pé. Bom, nosso tempo já está terminando aí. Eu queria só falar mais uma coisa que Tiago nos ensina. Ele termina a sua carta dizendo o seguinte: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Essa é a conclusão da epístola a Tiago. Olha que coisa! Então, no mundo, voltando a falar da cultura que nós falamos lá no início, qual é o pensamento dessa cultura? Cada um vive a sua vida, cada um tem a sua verdade. Lembra-se que nós falamos que nós temos uma responsabilidade? Nós temos uma responsabilidade. Com quem? Com o nosso irmão. Com o nosso irmão que já talvez tenha se desviado desta verdade. Com o nosso irmão que está já vivendo a sua vida longe de Deus. É a minha responsabilidade. Os meus filhos, eu só tenho um, mas falando de uma forma geral, os nossos filhos, são nossas responsabilidades diante da verdade, diante do pecado que há no mundo e diante da verdade que há no Evangelho. Quem converter um pecador, mas pastor, quem converte não é o Espírito? É o Espírito. Mas o Espírito nos usa para ajudar pessoas que estão desviadas da verdade e fazer com que este pecador, assim como nós, se converta do erro do seu caminho. Você salvará uma vida, olha que coisa maravilhosa. Você ser usado para salvar uma vida. Então nós temos uma responsabilidade diante de tudo isso. E eu queria encerrar, meus irmãos, somente citando mais um texto, não de Tiago, mas o texto aos Gálatas. Porque tudo isso, como nós falamos, só é possível não
por causa das nossas forças, da nossa sabedoria, do nosso entendimento. Né? Se fosse assim, a gente ia poder quase nada. Mas nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, Paulo escreve aos Gálatas o seguinte, capítulo 5, versículo 18 a 25. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. E a prática, né? Embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito.